Com o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, recomeçou hoje de manhã o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e 7 aliados por tentativa de golpe de Estado. Um fato inédito na história do Brasil. Logo de início, o relator rejeitou questões processuais levantadas pelas defesas dos réus, que pediam a anulação da delação do ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, e alegavam falta de tempo para a análise das provas. Em seguida, Moraes afirmou que existe prova objetiva e concreta dos crimes narrados pela Procuradoria-Geral da República e contrariou parte das defesas ao afirmar que os crimes de tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito devem ser punidos separadamente e não podem ser unificados. São dois crimes autônomos e mais existentes nos ordenamentos jurídicos dos países democráticos, porque um visa impedir o livre exercício dos poderes dentro de um governo constituído, não visa derrubar o governo constituído. A outra conduta, outros atos executórios para preparar exatamente um golpe de Estado. Aí sim, é a tentativa de ou impedir ou derrubar um governo legitimamente eleito. No primeiro crime, não há derrubada do governo eleito. No segundo crime, o sujeito passivo é o executivo, é o governo eleito. Em seguida, Moraes rememorou 13 fatos ocorridos de julho de 2021 até 8 de janeiro de 2023, em Brasília, com os quais, segundo o ministro, a organização criminosa liderada por Jair Bolsonaro visava impedir a posse do presidente eleito ou executar um golpe de Estado. O relator afirmou que, para isso, o grupo usou órgãos públicos, como a Agência Brasileira de Inteligência e o Gabinete de Segurança Institucional. Os integrantes da organização criminosa, cooptados pelos réus Alexandre Ramagem e Augusto Heleno, utilizaram ilicitamente a Agência Brasileira de Inteligência para a consecução do seu projeto de manutenção do poder sem a existência de freios e contrapesos por parte do Poder Judiciário. A Polícia Federal apreendeu a agenda de Augusto Heleno Ribeiro Pereira, que se encontra no telão, que possuía várias anotações feitas pelo réu. Não é razoável achar normal um general do Exército, general 4 estrelas, ministro do GSI, ter uma agenda com anotações golpistas, ter uma agenda preparando a execução de atos para deslegitimar as eleições, para deslegitimar o poder judiciário e para se perpetuar no poder. Alexandre de Moraes também ressaltou o teor criminoso de mensagens enviadas por Alexandre Ramagem a Jair Bolsonaro com diretrizes para desacreditar o processo eleitoral. Isso não é uma mensagem de um delinquente do PCC para outro. Isso é uma mensagem do diretor da ABIN para o então presidente da República. A organização criminosa já iniciava os atos executórios para se manter no poder, independentemente de qualquer coisa, e para afastar o controle judicial previsto constitucionalmente. Moraes citou também a live de 29 de julho de 2021 como mais um ato executório da organização criminosa, quando o então presidente Bolsonaro fez ataques sem provas ao sistema eleitoral. Ao lado dele estavam o general Heleno e o então ministro da Justiça, Anderson Torres. Por que a presença do ministro da Justiça e de um general 4 estrelas com grande credibilidade nas Forças Armadas e ministro do GSI? E por que, coincidentemente, com a presença de ambos,
O réu Jair Messias Bolsonaro fala, de um lado, que não há credibilidade na justiça eleitoral e se apoia na figura do ministro da Justiça, e do outro pede apoio das Forças Armadas, citando nominalmente o réu Augusto Heleno. Óbvio é que aqui já se mostrava unidade de desígnios para, ao mesmo tempo, descredibilizar a justiça eleitoral e o poder judiciário como um todo, e, do outro lado, capitaneando as Forças Armadas, o apoio das Forças Armadas, e mostrar à parcela da sociedade que poderiam afastar o judiciário porque esse grupo criminoso tinha apoio das Forças Armadas. Exatamente o mesmo discurso utilizado por aqueles que foram presos em 8 de janeiro de 2023. O ministro mencionou os discursos de Jair Bolsonaro nas comemorações do 7 de setembro de 2021, em que ameaçou ministros do STF, principalmente o próprio Moraes. O relator afirmou que as palavras de Bolsonaro representaram o emprego de grave ameaça para restringir a atuação do Poder Judiciário e ainda uma indicação de que ele resistiria a deixar o poder. Não é conversa de bar. Isso não é alguém no clube conversando com um amigo. Isso é um presidente da República, no 7 de setembro, a data da independência do Brasil, instigando milhares de pessoas contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Poder Judiciário, especificamente contra um ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem tempo ainda para arquivar seus inquéritos. Ou melhor, disse o réu Jair Bolsonaro, acabou o tempo dele. Sai, Alexandre de Moraes, deixa de ser canalha, deixe de oprimir o povo brasileiro. Dizer a vocês que qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. Não há nenhuma dúvida de que os atos executórios para extinguir a independência do Poder Judiciário, mediante graves ameaças, e me parece que qualquer estudante de direito, qualquer estudante de primeiro ano de direito, vai caracterizar o que ocorreu como uma grave ameaça. E também a consecução de não entregar o poder, manter o seu grupo no poder, só saindo preso, morto ou com a vitória, como afirmou o réu. Na sequência, Alexandre de Moraes afirmou que 2 reuniões tiveram o objetivo de desacreditar o processo eleitoral e buscar a permanência de Jair Bolsonaro no poder. Uma foi com embaixadores estrangeiros, que Moraes classificou como ato de subserviência. A outra com integrantes do Ministério, com o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e o então candidato a vice na chapa presidencial, o réu Walter Braga Neto. Jair Bolsonaro fala em guerra. Anderson Torres diz que está preparando um grupo, uma equipe da Polícia Federal para atuar mais incisivamente. Paulo Sérgio diz que está na linha de frente com os inimigos. E Augusto Heleno diz que se tiver que dar soco na mesa é antes das eleições. Se tiver que virar a mesa, é antes das eleições. E ainda disse, nós vamos ter que agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso, para mim, é muito claro. Tudo isso constou onde, ministro Flávio, depois? Na minuta do golpe. Prisões, fechamento do TSE, criação de uma comissão eleitoral, gabinete pós-golpe. Na sequência dessa reunião, vem a reunião com os embaixadores.
em 18/7, eu diria que talvez entre para a história como um dos momentos de maior entreguismo nacional, ou tentativa de entreguismo nacional, mas, na verdade, os últimos acontecimentos demonstram que essa reunião foi só preparatória para uma tentativa de retorno à posição de colônia brasileira, só que não mais de Portugal. Moraes também citou o uso indevido da Polícia Rodoviária Federal no dia do segundo turno da eleição presidencial, com bloqueios de estradas em locais onde Lula tinha obtido maioria no primeiro turno de votação. O relator ressaltou ainda o atraso na entrega do relatório do Ministério da Defesa sobre as urnas eletrônicas. Segundo Moraes, atraso determinado por Bolsonaro. O documento atestava a lisura das eleições, mas, depois, Paulo Sérgio acabou emitindo uma nota em que assumia uma postura diferente. O réu Jair Messias Bolsonaro determinou ao réu Paulo Sérgio Nogueira que emitisse uma nota. Uma das mais esdrúxulas notas, vergonhosas notas que o ministro da Defesa do Brasil pode ter emitido. Uma nota contra a própria, tentando disfarçar a própria conclusão das Forças Armadas. O que diz o réu Paulo Sérgio? Olha, a equipe de técnicos militares de fiscalização, ela não achou nada. Mas não dá para dizer que, de repente, possa achar alguma coisa. Uma organização criminosa constituída por um grupo político liderado por Jair Bolsonaro não sabe que é um princípio democrático e republicano a alternância de poder. Quem perde vira oposição e disputa as próximas eleições. Alexandre de Moraes afirmou que, após a derrota nas eleições, o grupo tentou impedir por todos os meios a posse de Lula e Geraldo Alckmin. Ele citou os atos de violência no dia da diplomação da chapa vencedora, a tentativa de explosão de uma bomba perto do aeroporto de Brasília e os planos Punhal Verde Amarelo e Copa 22, que previam a prisão e o assassinato de autoridades, e disse que só não foram adiante pela falta de apoio do Exército e da Aeronáutica ao golpe. O planejamento é tão detalhado que há até, no detalhamento, as chances de êxito, quais poderiam ser os danos colaterais, qual o armamento a ser utilizado, a análise da segurança que me acompanhava, então, a necessidade de utilização de armas pesadíssimas, uma vez que o carro seria blindado, todo um planejamento para... com 6 militares dos quides pretos, de forças especiais, executar o plano. Não é possível alguém querer normalizar todo esse iter criminis desde meados de junho de 2021 até esse momento em que, com armamento pesado de forças especiais do Exército, se pretendia matar o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e com envenenamento ou remédio para induzir a colapso orgânico, se pretendia matar o presidente eleito da República. Não é crível, não é razoável achar que Mário Fernandes se dirigiu ao Palácio, imprimiu no Palácio do Planalto, se dirigiu ao Palácio do Alvorada, onde lá estava o presidente, ficou 1h06 e fez barquinho de papel com a impressão do Punhal Verde Amarelo. Isso é ridicularizar a inteligência do tribunal. Moraes também falou sobre os diversos documentos encontrados durante as investigações. Entre eles, a minuta golpista apresentada aos comandantes das forças. O próprio réu, Jair Bolsonaro, disse que conversou sobre considerandos. Não há nenhuma dúvida da ocorrência de reuniões do réu Jair Messias Bolsonaro com
comandantes das Forças Armadas, entre outras pessoas, para discutir a quebra da normalidade constitucional. Isso foi dito pelo réu Jair Bolsonaro. Como não tinha mais recurso no TSE, começamos a discutir isso. Olha, não existe previsão constitucional para decretação de estado de sítio ou estado de defesa ou GLO no caso de derrota eleitoral. Não existe. Chame-se como quiser. Aqui era uma minuta de golpe de Estado. Segundo Moraes, todos os atos expostos durante o voto culminaram no 8 de janeiro de 2023, quando apoiadores de Bolsonaro, entre eles golpistas acampados em frente ao quartel-general do Exército, invadiram as sedes dos três poderes. O que ocorreu dia 8 de janeiro de 2023 não foi combustão espontânea. O que ocorreu dia 8 de janeiro de 2023 foi a conclusão de um procedimento de tomada e manutenção de poder a qualquer custo por um grupo político que se transformou, lamentavelmente, numa organização criminosa. A sequência de todos esses atos executórios, desde meados de junho de 2021, mostra claramente a consumação dos tipos apontados pela Procuradoria-Geral da República. O réu Jair Messias Bolsonaro exerceu a função de líder da estrutura criminosa e recebeu ampla contribuição de integrantes do governo federal e das Forças Armadas, utilizando-se da estrutura do Estado brasileiro para a implementação de seu projeto autoritário de poder, conforme fartamente demonstrado nos autos. Por fim, Alexandre de Moraes votou para condenar todos os réus no núcleo crucial da trama golpista pelos 5 crimes imputados pela PGR. Voto no sentido da procedência total da ação penal para condenar os réus Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração do patrimônio tombado, observadas as regras de concurso de pessoas e concurso material. Em relação a Jair Messias Bolsonaro, pelas mesmas infrações já descritas e a imputação específica de liderar a organização criminosa. E condena o réu Alexandre Rodrigues Ramagem pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta no Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, deixando de analisar as condutas cuja ação penal foi suspensa pela resolução número 18, 2025 da Câmara dos Deputados. É o voto, senhor presidente. A seguir, você vai ver como votou o ministro Flávio Dino. O ministro Flávio Dino foi o segundo a votar no julgamento de Bolsonaro e mais 7 réus da trama golpista. Assim como o relator, foi favorável à condenação de todos. Flávio Dino considerou que as acusações estão comprovadas e lembrou que, em outros julgamentos, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que crimes contra o Estado Democrático de Direito são imprescritíveis e não podem ser objeto de indulto ou anistia. Jamais houve anistia feita em proveito dos altos escalões do poder. Nunca. Nunca a anistia se prestou a uma espécie de autoanistia de quem exercia o poder dominante. E o nosso plenário já teve a oportunidade de se pronunciar sobre isso, quanto ao descabimento de anistia, que esses crimes já foram declarados
pelo plenário do Supremo Tribunal Federal como insuscetíveis de indulto, anistia, portanto, dessas condutas políticas de afastamento ou de extinção da punibilidade. Flávio Dino, assim como o relator, rejeitou pontos levantados pela defesa. Afirmou que o Supremo é a instância correta para julgar o caso. Reiterou a validade da delação de Mauro Cid e também negou a junção dos crimes de tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Segundo Dino, foi comprovada a ação continuada dos réus, os chamados atos executórios, na tentativa de manter Bolsonaro no poder. E, segundo ele, tais ações colocaram o Estado Democrático de Direito em gravíssimo perigo. Há um encadeamento entre atos preparatórios que já são atos executórios. E foi isso que, a meu ver, está sobejamente demonstrado nos autos, porque os atos preparatórios já expõem o bem jurídico, Estado Democrático de Direito, a gravíssimo perigo. Creio que, se você está com intuito pacifista e você tem uma resignação, você vai à missa, vai ao culto. Ou, quem sabe, até acampa na porta da igreja. Mas não, os acampamentos foram na porta de quartéis. E eu sei que se reza nos quartéis, mas, sobretudo, nos quartéis há fuzis, metralhadoras, tanques. Então, a violência é inerente a toda a narrativa que consta dos autos. Não cumprir ordens judiciais é uma violência. E é o risco ou a imposição de um mal injusto e grave a um magistrado. Se você diz, não vou cumprir sua ordem judicial, qual é o passo seguinte? Essa conduta já contém uma grave ameaça. Tanques desfilando, fechamento violento de rodovias federais, ataques ao prédio da PF e a policiais no dia da diplomação presidencial, tentativa de fechar aeroportos. Flávio Dino votou pela condenação dos 8 réus, mas considerou que há diferentes graus de culpa entre eles. O ministro considerou que o ex-presidente Bolsonaro e Braga Neto tiveram papel de maior relevância nos atos que culminaram na tentativa de golpe de Estado. E, segundo Dino, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Alexandre Ramagem tiveram participação de menor importância. Por isso, vai propor penas menores para eles. Em relação ao Bolsonaro, aos réus Jair Bolsonaro e Braga Neto, não há dúvida que a culpabilidade é bastante alta. E, portanto, a dosimetria deve ser congruente com o papel dominante que eles exerciam. Em relação a Paulo Sérgio, Heleno, Augusto Heleno e Alexandre Ramagem, eu considero que há uma participação de menor importância. E explico em relação a cada um deles. Alexandre Ramagem, porque ele saiu do governo em março de 2022. E, portanto, ele tem uma menor eficiência causal. A mesma coisa em relação a Augusto Heleno. Eu não localizei atos exteriorizados de Augusto Heleno no segundo semestre. Não há nos autos que ele estava lá nas reuniões com o ministro da Defesa, com os comandantes, enfim, não vi. E, a meu ver, isso também indica uma menor eficiência causal dele a partir de um certo momento. E, finalmente, em relação ao general Paulo Sérgio. Aqui é um juízo um pouco mais difícil, mais sofisticado, eu diria. De fato, a prova oral abundante de que, num certo momento, ele tentou demover o presidente da República. É como se ele viesse com máxima eficiência causal e, de repente, ele inverte o sinal da eficiência causal. O que está mais claro é que foram fatores alheios à sua vontade, ou seja, a não aquiescência do brigadeiro Batista Júnior e do general Freire Gomes, que o levou à frustração do intento
de subscrição do documento no dia 14 de dezembro. Mas eu considero relevante a ideia de que ele tentou demover na hora derradeira. No fim do voto, Flávio Dino fez uma defesa da atuação do Supremo. Será que as pessoas acreditam que um tweet de uma autoridade, de um governo estrangeiro, vai mudar um julgamento no Supremo? Será que alguém imagina que um cartão de crédito ou Mickey vão mudar o julgamento no Supremo? Pateta. O Pateta, ele aparece com mais frequência, né, nesses eventos todos. Então, nós estamos aqui, e é isso que o presidente conclui dizendo, fazendo o que nos cabe, cumprindo o nosso dever. Isso não é ativismo judicial, isso não é tirania, não é ditadura. Pelo contrário, é a afirmação da democracia que o Brasil construiu sob o palio da Constituição de 88. Em Washington, a porta-voz da Casa Branca foi indagada hoje se o presidente Trump planejava sanções adicionais contra o Brasil no caso de uma condenação de Bolsonaro. A porta-voz disse que não tem nenhuma ação adicional para anunciar, mas afirmou que o presidente Donald Trump não teme usar o poderio econômico e militar dos Estados Unidos para proteger a liberdade de expressão no mundo todo. Horas depois, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, reagiu com uma postagem em rede social. Gleisi escreveu, abre aspas, não bastam as tarifas contra nossas exportações, as sanções ilegais contra ministros do governo, do STF e suas famílias. Agora, ameaçam invadir o Brasil para livrar Jair Bolsonaro da cadeia. Fecha aspas. Agora há pouco, o Itamaraty divulgou uma nota em que afirma que o governo brasileiro condena o uso de sanções econômicas ou ameaças de uso da força contra a nossa democracia. O julgamento na primeira turma do STF vai ser retomado amanhã, às 9 da manhã, com o voto do ministro Luiz Fux. Na quinta-feira, estão previstos os votos dos ministros Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Se os réus forem condenados, os 5 ministros vão decidir na sexta-feira quais serão as penas e a duração delas. O presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, afirmou hoje que não há previsão de votar o projeto de anistia para os envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro. Mota descartou também a indicação de relator para essa matéria. Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro no Congresso têm atuado por uma anistia ampla e irrestrita que poderia beneficiar o próprio Bolsonaro. À tarde, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, declarou que vai apresentar um projeto alternativo. Esse texto não incluiria a anistia a organizadores e a financiadores da tentativa de golpe. No quarto dia de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 aliados do núcleo crucial da trama golpista, o ministro Luiz Fux apresentou voto divergente em diversos pontos daquele que foi exposto pelo relator Alexandre de Moraes. Antes de começar a analisar questões levantadas pelas defesas e o mérito da denúncia da Procuradoria-Geral da República, Fux discorreu sobre o papel do Poder Judiciário. Disse que não compete ao STF realizar um juízo político do que é bom ou ruim, mas afirmar o que é constitucional ou inconstitucional. Em seguida, o ministro passou a analisar as questões processuais levantadas pelas defesas dos réus e, na maioria dos votos, se posicionou de forma contrária aos entendimentos de Alexandre de Moraes e Flávio Dino, que ontem rejeitaram todos os pedidos. Fux manifestou posição distinta da que proferiu ao votar para condenar 400 réus envolvidos nos atos de violência do 8 de janeiro de 2023, quando concordou com a competência do Supremo Tribunal Federal. Hoje, ele manteve a posição já adotada no recebimento da denúncia e afirmou que o STF não é o tribunal adequado para o julgamento do núcleo crucial da trama golpista. Disse que a tarefa caberia à primeira instância, seguindo o entendimento que existia na época dos crimes de que pessoas sem foro deveriam ser julgadas por instâncias inferiores. Ainda segundo Fux, uma vez que o caso esteja tramitando no Supremo, a ação penal deveria ser levada à análise do plenário, em vez da primeira turma.
e, por isso, pediu a anulação de todo o processo. Os fatos imputados aos réus, segundo a denúncia, ocorreram entre 2020 e 8 de janeiro de 2023. Naquele período, a jurisprudência da Corte era pacífica, consoante o entendimento consolidado, racional, inteligível, de que, uma vez cessado o cargo, antes do término da instrução, a prerrogativa de foro deixaria de existir. Em caso, os réus deste processo, sem nenhuma prerrogativa de foro, perderam seus cargos muito antes do surgimento do atual entendimento. O atual entendimento é recentíssimo desse ano. E, como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. A segunda preliminar, senhor presidente, seguindo a ordem aqui do sumário, é a preliminar de incompetência da turma e a competência do plenário do Supremo Tribunal Federal. A competência para o julgamento do presidente da República sempre foi e continua sendo do plenário da Casa. Dirão os senhores, é ex-presidente, mas está sendo julgado como tal, porque se é ex-presidente, deveria ir para o juízo de primeiro grau. Mas está sendo julgado como presidente, está sendo julgado como se presidente fosse, essa ação deveria se iniciar no pleno do Supremo Tribunal Federal. Indispensável razão pelas duas, uma, ou o processo deve ir para o plenário ou tem de descer para a primeira instância. O ministro Fux também votou de forma contrária ao relator ao acolher as alegações de cerceamento de defesa. Ele chamou de tsunami de dados o volume de provas disponibilizadas pela acusação, segundo ele, de forma desorganizada e tardia. O único ponto em que Fux votou com Alexandre de Moraes foi pela manutenção da delação do ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. Essa delação premiada, ela restou em 9 de setembro de 2023, na sua homologação pelo relator, ocasião em que reconheceu a regularidade, legalidade e adequação dos benefícios pactuados. É bem verdade que eu fiz essa crítica, que idas e vindas de um colaborador podem representar atos de retaliação, criatividade de autoproteção, mas, nesse caso, o réu colaborou com as delações sempre acompanhado de advogado. E, nesse sentido, me parece desproporcional a anulação, a reincidibilidade dessa delação. Então, eu estou acolhendo a conclusão de Sua Excelência o relator, estou acolhendo o parecer do Ministério Público e eu voto no sentido de se aplicar ao colaborador Mauro César Cid os benefícios propostos pela Procuradoria-Geral da República. A partir daí, Fux começou a analisar o mérito da ação penal e das acusações feitas pela PGR. Começando pelo crime de organização criminosa, o ministro voltou a abrir divergência com o relator e votou por absolver Jair Bolsonaro e os 7 aliados dessa acusação. Fux afirmou que a Procuradoria-Geral da República não foi capaz de comprovar elementos necessários para configurar o crime. Como exemplo, disse que os réus teriam que estar reunidos de forma estruturada e permanente, com uma divisão de tarefas para praticar uma sequência de crimes. O ministro argumentou ainda que a PGR também não comprovou que os réus tenham usado armas de fogo na execução dos crimes denunciados. O ministro afirmou que o que ficou caracterizado foi um concurso de pessoas. É quando os réus somente colaboram para um mesmo crime. A acusação, em síntese, ela, com a devida vênia, não indicou que os réus teriam se reunido para a prática de crimes indeterminados ou de uma série indeterminada de delitos. Elemento necessário para a caracterização do crime de organização criminosa. O agrupamento de pessoas para a prática de delitos determinados na denúncia não configura um crime autônomo, mas, em tese, concurso de pessoas. A demora dos réus na fase de cogitação, dos atos preparatórios e do planejamento
não corresponde aos elementos de estabilidade e permanência. Somente se caracteriza a estabilidade e a permanência se houver prova de que os réus têm por fim permanecer associados para a prática de novos crimes por tempo indeterminado, mesmo depois da execução dos delitos. Por último, o pedido de aumento da pena relacionado ao emprego de arma de fogo na atuação da suposta organização criminosa não encontra qualquer fundamento na denúncia ou nas alegações finais, o que não permite outro caminho senão o de julgar improcedente a acusação no que tange à imputação do crime de organização criminosa. Ao analisar as denúncias de dano qualificado e deterioração do patrimônio público, ele afirmou que a PGR não demonstrou a ligação dos réus com os ataques às sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro de 2023 e que liderança intelectual sem comprovação de participação no crime não é suficiente para condenação. Não há prova nos autos de que os réus tenham ordenado a destruição e depois se omitido. Pelo contrário, há evidências de que, assim que a destruição começou, um dos réus tomou medidas para evitar que o edifício do Supremo fosse invadido pelos vândalos. O que eu atestei pela prova dos autos que o réu Anderson Torres assim agiu. É imperativo que o Estado acusador demonstre, no caso concreto, a materialidade do dano e a responsabilidade individual de cada um. A prática de um crime de dano qualificado, mesmo durante um evento multitudinário, não isenta, no meu modo de ver, a acusação de provar a conduta específica de cada indivíduo. Nesse sentido, um acusado não pode ser responsabilizado por um dano provocado por terceiro. A simples alegação de liderança intelectual, desacompanhada de evidências concretas de responsabilidade de um indivíduo pelo dano, não é suficiente para a condenação. Fux afirmou que discursos e entrevistas, mesmo que rudes, contra integrantes de um dos poderes, questionamentos ao sistema eleitoral ou manifestações contra poderes públicos, como as que ocorreram em frente aos quartéis, não configuraram o crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, como indicado pela PGR. Segundo Fux, não há punição prevista para o que chamou de bravatas de agentes políticos, ainda que reprováveis. O verbo abolir, que denota uma ação capaz de suprimir ou eliminar. Por isso mesmo, não é suficiente para a abolição do Estado Democrático de Direito o atingimento de apenas um ou algum dos seus componentes, nem a prática de condutas que meramente os enfraqueçam, mitiguem ou relativizem, sem, contudo, eliminá-los. Em síntese, por mais determinados comportamentos possam ser nefastos para a maturidade política do país, atrasando a solidificação de suas estruturas jurídicas e sociais rumo ao estado de uma democracia consolidada ou plena, refugirão a incidência da norma criminalizadora, quando incapazes de causar, como sua consequência direta, a completa abolição dos múltiplos elementos intrínsecos ao Estado Democrático de Direito. Na sequência, Fux afirmou que as condutas do crime de tentativas de abolição do Estado Democrático de Direito acabam sendo absorvidas pelo golpe de Estado, que, no entender do ministro, é o objetivo final de uma ruptura institucional. Ele comparou os ataques golpistas que pediam intervenção militar a outras manifestações ocorridas na história brasileira, como as jornadas de 2013. Em relação ao 8 de janeiro, Fux fez uma observação. Disse que Jair Bolsonaro não pode ser responsabilizado pelos atos de vandalismo por não ser mais presidente na época. A experiência histórica e a análise empírica dos processos de ruptura institucional demonstram que golpes de Estado não resultam de atos isolados ou de manifestações
individuais desprovidos de articulação, mas sim de ação de grupos organizados, dotados de recursos materiais e capacidade estratégica, aptos a enfrentar e substituir o poder incumbente. Formas típicas de instauração de regimes autoritários, como golpes militares efetivamente praticados, insurgências, levantes populares cooptados, imposições estrangeiras, mudanças conduzidas por elites autocráticas ou autogolpes. Tudo isso pressupõe sempre a coordenação coletiva e meios concretos de execução. Não satisfazem o núcleo do tipo penal comportamentos de turbas desordenadas ou iniciativas esparsas, despidas de organização e articulação mínimas para afetar o funcionamento dos poderes constituídos. Entendimento contrário poderia conduzir à caracterização desse crime com enorme frequência. Na última parte do voto, Luiz Fux passou a analisar a conduta individual de cada um dos 8 réus em relação aos crimes imputados pela PGR. E começou pelo delator, Mauro Cid. Fux rejeitou a acusação por dano e deterioração do patrimônio por considerar que os ataques golpistas ocorreram por insatisfação dos vândalos, mas acabou formando maioria de votos para condenar Cid por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Fux considerou que o ajudante de ordens do presidente durante o mandato de Jair Bolsonaro foi a favor da ruptura institucional e participou da organização e da execução do plano que previa a prisão e o assassinato de autoridades. A prova dos autos revela com elevada clareza que o colaborador conhecia e estava diretamente envolvido com a referida operação para a adoção de medidas concretas voltadas para a abolição do Estado Democrático de Direito. Tanto é verdade que o colaborador esteve na reunião com o coronel de Oliveira e o general Braga Neto, em que os R$100 mil para a execução do plano foram disponibilizados fisicamente ao colaborador. Mauro Cid também teve papel relevante em reuniões estratégicas com militares, com formação especializada, além de ter acompanhado de perto as reuniões de apresentação da minuta golpista, informando as evoluções de seus comparsas. Praticamente todos os encontros clandestinos narrados na denúncia contaram com a organização e participação do réu. Luiz Fux absolveu o almirante Almir Garnier dos 5 crimes, ao contrário do que fizeram os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Segundo a PGR e depoimentos dos chefes do Exército e da Aeronáutica, Garnier colocou tropas da Marinha à disposição de Bolsonaro durante uma reunião com o então presidente e os comandantes das demais Forças Armadas. Segundo o Fux, há relatos de que, naquela ocasião, o almirante teve uma participação passiva. E, além de não ter executado nenhum crime, seria preciso uma prova cabal para condená-lo. E o ministro afirmou que ela não existe. Em caso, a atuação atribuída ao réu Almir Garnier, mediante a participação em 2 reuniões, supostamente colocação de tropas à disposição, somente seria punível se houvesse início de execução dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado. E ainda mais se o réu efetivamente houvesse prestado. Colocar à disposição é uma coisa, prestar é outra. Com um efeito, apenas a afirmar que está à disposição ou que tropas estão à disposição não corresponde efetivamente a um auxílio material concreto. A denúncia não imputou ao Almir Garnier a conduta de ter efetivamente convocado suas tropas para permanecer de prontidão, de modo a prestar auxílio futuro e eventual golpe de Estado. Na sequência, Fux começou a analisar as acusações contra Jair Bolsonaro. O ministro retirou a responsabilidade do ex-presidente pelo 8 de janeiro. Disse que Bolsonaro não pode ser responsabilizado por atos de terceiros. Não se pode aceitar a pretensão acusatória de imputar ao réu a responsabilidade pelos crimes praticados por terceiros no fatídico 8 de janeiro de 2023, como decorrência de discursos e entrevistas ao longo do mandato. A hermética petição, com a devida vênia do parquê,
não estabelece ao certo o fundamento da alegada responsabilidade do demandado, ainda que se pudesse sustentar que, no momento de seus discursos, o réu tivesse consciência sobre a ocorrência de fatos praticados por terceiros meses depois, seria necessário demonstrar que esse resultado é consequência normal, provável, previsível daquela manifestação de vontade do agente. Fux também afirmou que Bolsonaro não cometeu qualquer irregularidade ao acionar a Agência Brasileira de Inteligência para a obtenção de dados e que essa iniciativa não pode ser enquadrada dentro do crime de abolição de Estado Democrático de Direito. A atividade de inteligência está submetida ao controle e fiscalização do poder legislativo, por meio de órgão integrado pelos líderes da maioria e da minoria da Câmara dos Deputados e no Senado Federal, assim como os presidentes das Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Desse modo, não se comprovou a efetiva participação do réu, Jair Bolsonaro, nesse particular, muito menos com o enquadramento do tipo penal do artigo 359-L do Código Penal. Fux também minimizou o impacto dos ataques a integrantes de outros poderes e dos questionamentos sem provas que Bolsonaro fez diversas vezes sobre o sistema eleitoral. Não se pode admitir que possam configurar a tentativa de abolição do Estado Democrático de direito, de discurso ou entrevistas, ainda que contenham questionamentos quanto à regularidade do sistema de votação ou rudes acusações aos membros de outros poderes. A simples defesa da mudança do sistema de votação não pode ser considerada narrativa subversiva. Sequer hipoteticamente, uma live no exterior seria capaz de abolir o Estado Democrático de Direito no Brasil. Registro que a confiabilidade das urnas eletrônicas já foi ao longo dos anos. E sempre ocorreram questionamentos públicos inflamados por políticos de direita e de esquerda do sul ao nordeste do país. Sei que com isso tenham se abalado as instituições democráticas brasileiras. Fux também negou a responsabilidade ou comando indireto de Bolsonaro a agentes da Polícia Rodoviária Federal para a realização das blitz de ônibus no dia do segundo turno da eleição presidencial, em locais em que Lula tinha obtido a maioria dos votos no primeiro turno. O Ministério Público, em momento algum, apresentou provas da ciência ou da participação de Jair Bolsonaro nos fatos, limitando-se a narrar condutas atribuídas a Anderson Gustavo Torres, Silvinei Vasques, Marília Ferreira Alencar e Fernando de Souza Oliveira. O Ministério Público, no meu modo de ver, ele pretende uma imputação penal objetiva ao réu, atribuindo a responsabilidade objetiva por fatos praticados por terceiros, sem demonstrar sua contribuição dolosa para o suposto resultado delitivo. O ministro Fux considerou que a minuta do golpe não pode ser usada como prova. Segundo ele, não ficou comprovado no processo que o documento foi apresentado a Bolsonaro ou aos comandantes das Forças Armadas. Fux disse ainda que, de qualquer forma, para a decretação do estado de sítio ou da GLO, seriam necessárias várias etapas além da assinatura do presidente e que, por isso, não se pode ligar a minuta ao crime de tentativa de golpe de Estado. Isso é uma carta de lamentação, isso é uma carta de quem se sente injustiçado. Não há nenhum elemento de prova indicando ter sido essa versão da minuta extraída do dispositivo do Correio Mauricide efetivamente apresentada à época a Jair Bolsonaro ou por este aos comandantes das Forças Armadas. De qualquer sorte, a Procuradoria-Geral da República admite que se tratava apenas de um esboço rudimentar e incompleto. Resta evidente que se trata de mera documentação da cogitatio, ou quando muito de um ato preparatório, mas jamais poderia se afirmar que houve início de execução de abolição do Estado Democrático de Direito. Luiz Fux afirmou ainda que a PGR não conseguiu provar que Jair Bolsonaro tivesse ciência ou dado aval ao plano Punhal Verde-Amarelo, que previa prisão e assassinato de autoridades e que, segundo a acusação, foi impresso dentro do Palácio do Planalto. Fux disse que também não há provas de participação do ex-presidente no monitoramento de autoridades, entre elas ministros do Supremo.
O ministro ainda não concluiu a apresentação dele. Ainda nessa edição, nós vamos voltar a Brasília para as últimas informações sobre o voto de Luiz Fux. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado e mais 4 crimes, a um total de 27 anos e 3 meses de prisão. Nesta quinta-feira, votaram a ministra Carmen Lúcia e o ministro Cristiano Zanin, que acompanharam o relator Alexandre de Moraes e o ministro Flávio Dino pela condenação de Bolsonaro e dos outros réus do núcleo crucial da trama golpista. Antes do voto da ministra Carmen Lúcia, que formou maioria, o placar estava em 2-1 pela condenação de Bolsonaro. O relator Alexandre de Moraes e o ministro Flávio Dino tinham condenado e o ministro Luiz Fux, numa exposição historicamente longa de voto, havia absolvido o ex-presidente. Ontem, o Jornal Nacional mostrou os principais pontos das primeiras 10 horas do voto de Fux. Até então, ele só havia condenado o ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Após o JN de ontem, ao longo de quase 3 horas, o ministro condenou somente mais um réu, e por esse mesmo crime, o general Walter Braga Neto, candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2022. Fux absolveu todos os outros réus de todas as acusações da Procuradoria-Geral da República. Na abertura da sessão de hoje, a ministra Carmen Lúcia destacou a gravidade das acusações e o ineditismo histórico desse julgamento. Para mim, todo processo penal é especialmente difícil, humanamente difícil. Juridicamente, é uma ação a mais que se apresenta neste processo. Juridicamente, é uma ação penal, na qual atos são denunciados como práticas delituosas, compete ao órgão julgador, a partir da identificação feita pelos órgãos de investigação e pelo órgão de acusação, tratar sobre a responsabilidade dos autores que tenham sido identificados por aquelas práticas. Tudo seguindo o devido processo legal e nos termos do direito vigente. Talvez o diferencial mais candente desta ação penal seja, além do ineditismo do tipo penal a ser aplicado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, a circunstância de estarmos a afirmar que a lei é para ser aplicada igualmente para todos e responsabilidade, incluída a penal, é para ser apurada nos termos da legislação aplicável e o que vier a ser apurado haverá de ser objeto de julgamento, é que leva tanto interesse por esta ação. A ministra lembrou que em 2025 o Brasil completa 4 décadas de redemocratização com 9 eleições gerais. Ressaltou que as instituições funcionaram mesmo com os impeachments de 2 presidentes e com protestos de estudantes, de caminhoneiros, mas a ministra afirmou que desde 2021 surgiram iniciativas para tentar romper o ciclo democrático no país. Numa sequência encadeada e finalística, arou-se um terreno social e político para semear o grão maligno da antidemocracia, tentando-se romper o ciclo democrático das quase 4 décadas que vinham sendo experimentadas constitucionalmente pelo povo brasileiro. Nunca é demais lembrar que, por mais que se cuide da saúde pública e política de uma sociedade estatal, por mais que se cuide da estrutura institucional, por mais que se cuide de produzir instrumentos ou vacinas constitucionais e legais para se imunizar a sociedade e o Estado de aventuras ditatoriais, em nenhum lugar do mundo, e menos ainda aqui, não se tem imunidade absoluta contra o vírus do autoritarismo, que se insinua insidioso, destilando seu veneno a contaminar liberdades e direitos humanos. Carmen Lúcia rejeitou todas as questões processuais apresentadas pelas defesas. Disse que o processo ficou disponível para os advogados, que os réus tiveram amplo direito de se defender e que o Supremo é a instância adequada para o julgamento. A ministra afirmou que era necessária uma resposta rápida do Judiciário à trama golpista e ao 8 de janeiro. Que o 8 de janeiro de 2023 não foi um acontecimento banal depois de um almoço de domingo, quando as pessoas saíram a passear. O inédito e infame conjunto de acontecimentos havidos ao longo de 1 ano e meio para insuflar, maliciar, instigar
por práticas variadas de crimes, conducentes ao vandalismo, haveria de ter uma resposta no direito penal. Não sabiam os agressores do 8 de janeiro que o prédio sede do Supremo Tribunal, na leveza de suas linhas e na transparência de seus vidros, enquanto símbolo da democracia constitucional, é absolutamente intangível à ignorância crassa da força bruta. De todo inútil para os que perseguiam a destruição do patrimônio físico do Supremo, que, na verdade, é patrimônio do povo brasileiro. A democracia brasileira não se abalou. Os prédios foram reconstruídos. A hora é de julgamento. O Estado democrático brasileiro se aperfeiçoa, porque o Brasil é um país e somente com a democracia um país vale a pena. A ministra afirmou que ficou comprovado que os réus se organizaram para atacar o Estado Democrático de Direito e o sistema eleitoral. A Procuradoria afirmou exatamente, e acho, e já antecipo que, para mim, fez prova cabal, de que um grupo liderado por Jair Messias Bolsonaro, composto por figuras chaves do governo, das Forças Armadas e de órgãos de inteligência, desenvolveu e implementou plano progressivo e sistemático de ataque às instituições democráticas, com a finalidade de prejudicar a alternância legítima de poder nas eleições de 2022, minar o livre exercício dos demais poderes constitucionais, especialmente do poder judiciário. Todo o estudo feito me leva aqui a concluir que há prova nos autos do desenvolvimento de uma empreitada criminosa dos réus que, como foi apurado, se utilizaram de um modus operandi da denominada milícia digital para propagação de ataques ao judiciário, de uma forma muito especial ao sistema eleitoral, às urnas eletrônicas, e a urna tem um peso enorme quando se fala sobre urna. Tudo que se inventa a respeito de algo é para plantar uma desconfiança, e mais adiante eu falarei, isto precisa de uma série de atos. Isto nunca é um ato isoladamente tomado, é fácil de ser considerado de menor importância. O relator, ministro Alexandre de Moraes, fez então uma parte. Ele reafirmou o que já havia dito no voto de terça-feira, num contraponto ao voto de ontem do ministro Luiz Fux. Moraes ressaltou a existência de uma organização criminosa liderada por Jair Bolsonaro, que ameaçou, usou violência e praticou vários crimes com o objetivo de perpetuação no poder. Segundo Moraes, tudo fartamente comprovado e seguindo uma linha temporal. Não foi combustão espontânea, não foram baderneiros descoordenados que, ao som do flautista, todos fizeram fila e destruíram a sede dos três poderes. Foi uma organização criminosa. Essa organização criminosa, liderada por Jair Messias Bolsonaro, tentou simplesmente se apoderar do Estado. Com o discurso, que Vossa Excelência lembrou agora, com o discurso de desnaturar a questão democrática no sentido de deslegitimar as urnas, fraude à eleição, jogar o povo contra o judiciário, jogar o povo contra a justiça eleitoral, com dois objetivos claros, que são exatamente os objetivos que não alcançaram, mas fizeram atos executórios e consumaram os crimes. Como eu disse, presidente, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Ou esse ministro se enquadra, ou ele pede para sair. Não se pode admitir que uma pessoa apenas, um homem apenas, turve a nossa democracia e ameace a nossa liberdade. Dizer a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir, tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos. Arquivar os inquéritos. Ou melhor, acabou o tempo dele. Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha!
Deixe de oprimir o povo brasileiro. Algum de nós permitiria e afirmaria que isso é liberdade de expressão e não crime se um prefeito, numa cidade do interior, mediante milhares de pessoas, insuflar o povo contra o juiz da comarca, dizendo que não vai mais cumprir decisões do juiz da comarca? Nós aqui placitaríamos isso? Qual o recado que nós queremos deixar para o Poder Judiciário brasileiro? Alexandre de Moraes prosseguiu, exibindo vídeos e fotos para mostrar que as manifestações seguiam o mesmo script de pedir uma intervenção militar com a permanência de Jair Bolsonaro no poder. Voto auditável, acabar com o Tribunal Superior Eleitoral, com a Justiça Eleitoral, ou seja, tudo a organização criminosa financiando e produzindo. Ou nós achamos que esse discurso, esses cartazes, esses outdoors são normais. Tudo durante esse período todo, até o dia 8 de janeiro. Tudo seguindo o script da organização criminosa. Intervenção militar, Bolsonaro, presidente. Aqui não está Mauro Cid, presidente. Aqui não está Walter Braga Neto, presidente. Não está Garnier, presidente. Não está Anderson, presidente. Não está Ramagem, presidente. Aqui não está os demais réus. Aqui está o líder da organização criminosa, presidente. Em seguida, a ministra Carmen Lúcia retomou o voto. A ministra afirmou que Jair Bolsonaro comandava a organização que atuou com o objetivo de se perpetuar no poder. Jair Messias Bolsonaro praticou os crimes que são imputados a ele na condição de líder da organização criminosa. O procurador alegou que teria estruturado na propagação de desinformação sobre o sistema eleitoral e ataques aos poderes constituídos e seus representantes, a instrumentalização de instituições de Estado, a cooptação de comandos militares para a instituição das providências antidemocráticas de intervenção, planejamento de atos de neutralização violenta de agentes públicos, instigação das manifestações. E o que mais se alega para tentar desfazer o que foi acusado é que não há formalmente assinatura. Até onde a gente tem de algum conhecimento da história, realmente, passar um recibo no cartório do que está sendo feito não é bem o que acontece nestes casos. Diferente do alegado, aliás, ele não foi tragado para o cenário das insurgências, ele é o causador, ele é o líder de uma organização que promovia todas as formas de articulação alinhada para que se chegasse ao objetivo da manutenção ou tomada do poder. A ministra indicou de forma individual as provas que foram reunidas contra os 8 acusados e votou pela condenação de Jair Bolsonaro, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto por organização criminosa, abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Carmen Lúcia condenou Alexandre Ramagem por 3 dos 5 crimes. Ele não responde neste momento por dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. A seguir, o voto do ministro Cristiano Zanin. Na sessão de hoje no Supremo Tribunal Federal, o último a votar foi o presidente da primeira turma, ministro Cristiano Zanin. Ele começou rejeitando todos os questionamentos processuais feitos pelas defesas dos réus, como o cerceamento de defesa, competência do STF e a nulidade da delação de Mauro Cid. Na sequência, afirmou que ficou comprovada a existência de uma organização criminosa que atuou de forma permanente e estável sob a liderança de Jair Bolsonaro.
Antecipo compreender que a Procuradoria-Geral da República conseguiu descrever satisfatoriamente uma organização criminosa armada, estruturada hierarquicamente, com divisão de tarefas entre seus integrantes e orientada a perseguir um projeto de poder do qual participavam os seus integrantes. O objetivo central dessa organização criminosa, que eu estou também a reconhecer, tinha o objetivo de assegurar a permanência no poder do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Prossigo no meu voto dizendo que a prova dos autos permite concluir, que eu vou fazer referência ao longo do voto, que os acusados objetivavam romper com o Estado Democrático de Direito, valendo-se deliberadamente e da condição expressa, da concitação expressa a um desejado uso do poder das Forças Armadas. Havia clara divisão de tarefas. Jair Messias Bolsonaro é apontado como líder da organização criminosa diante da sua posição de comando referendada pela prova documental, que indica que todos procuraram a ele se reportar, além de ser o maior beneficiário das ações da organização criminosa. Zanin reconheceu que houve, por parte da organização criminosa, a tentativa de golpe de Estado e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Segundo ele, o uso da violência ficou comprovado e a responsabilização dos réus é necessária. Entendo que a responsabilização adequada e nos termos da lei dos agentes que buscam a ruptura institucional é elemento fundamental para a pacificação social e consolidação do Estado Democrático de Direito. Também é preciso fixar a correta compreensão da tipificação das ofensas penais como delitos de atentado ou de empreendimento, como já foi aqui trazido também nos votos que me antecederam, enfim, sobre a natureza desse tipo ou desses tipos penais. A definição do momento do início da execução é a linha que separa os atos preparatórios não puníveis da consecução de um delito de atentado punível. A saúde política e jurídica no Estado Democrático de Direito exige o que vale para nós seres humanos. A pessoa inteligente cuida da saúde para não tratar da doença. É preciso que a gente cuide de cada coisa. Então, eu acho que é exatamente o que Vossa Excelência afirma e que o ministro Alexandre afirma como sendo esta corrosão interna. É uma contaminação de uma doença contrária ao direito. Esse julgamento, ministra Carmen, é um check-up da democracia. Eu espero que seja... Me apropriando da metáfora de Vossa Excelência. E eu espero que seja este julgamento um remédio para que não volte com frequência. A recidiva não é boa. Zanin disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro e os demais réus inflamaram os seguidores com uma falsa narrativa para desacreditar o sistema eleitoral e atacar as instituições, o que não estaria dentro dos limites da liberdade de expressão. Segundo Zanin, mesmo que as ações do grupo não se tenham transformado em atos efetivos, reforçaram a tentativa de golpe e deu como exemplo o então comandante da Marinha. Colocou à disposição aqui as forças que eram por ele comandadas e que, independentemente da utilização ou não, isso serviu como estímulo para que o líder da organização criminosa pudesse levar adiante a sua empreitada. Então, no caso vertente, várias condutas caracterizam ora ações, ora omissões típicas que fundamentam a autoria, ora instigação, ora auxílio, contribuindo conjuntamente para a tentativa de restrição do livre exercício dos poderes e, posteriormente, para os atos violentos que expressaram de forma pública o projeto de deposição do governo legitimamente eleito. O acusado, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, proferiu discursos exaltados em recorrentes manifestações públicas nas quais difundiu notícias falsas sobre a idoneidade de pessoas e instituições, inflamando a população a partir de um discurso de perseguição e aduzindo sempre a possibilidade de se recorrer ao apoio das Forças Armadas.
Por fim, Zanin acolheu integralmente as acusações para condenar Jair Bolsonaro por todos os crimes imputados pela Procuradoria-Geral da República e também os outros réus pelos crimes a que respondiam. As provas evidenciam, pois, a integração das ações entre os membros da organização criminosa, tudo a robustecer a tentativa de angariar apoio para fomentar o projeto de golpe que iria culminar nos atos executórios do dia 8 de janeiro de 2023. Autoridades foram monitoradas com a possibilidade real de morte, como se verificou pela revelação do plano Copa 22. Em síntese, toda essa série de eventos denotam que não houve mera expressão de opiniões controversas, mas um concerto de ações voltadas para a permanência no poder, primeiro por meio da tentativa frustrada de coartar a livre atuação do Poder Judiciário e de interferir nas eleições, depois por meio de atos de força que viabilizassem, como estopim, a deflagração de uma resposta institucional armada com apoio das Forças Armadas e manutenção do grupo no poder. Na verdade, descortinou-se um projeto permanente de esgarçamento das relações institucionais, acrescidas do intuito, evidenciado desde as lives promovidas em 2021, de restrição do exercício livre da fiscalização contra-majoritária do Poder Judiciário, com o escopo de permanência no poder. Houve a formação de uma organização criminosa armada, integrada pelos acusados, que deverão ser condenados pelas circunstâncias fáticas que reputo comprovadas na forma que está descrita na denúncia e que já foi acompanhada aqui pela maioria dos votos, a partir do eminente relator, do ministro Flávio Dino, da ministra Carmen Lúcia, para reconhecer a procedência integral das acusações. Nos Estados Unidos, um repórter perguntou ao presidente Donald Trump se ele cogitava novas sanções contra o Brasil por causa da condenação de Jair Bolsonaro. Trump afirmou que assistiu ao julgamento e que era surpreendente que isso pudesse ocorrer. E disse que a situação é parecida com o que tentaram fazer com ele. O presidente americano não falou sobre sanções. Depois, uma outra repórter perguntou mais uma vez sobre o caso. E aí, Trump respondeu que não estava feliz e que era algo terrível e muito ruim para o Brasil. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, criticou a decisão do STF. Numa rede social, ele escreveu que o ministro Alexandre de Moraes, já sancionado, continua a perseguição política e que Moraes e outros condenaram o ex-presidente Bolsonaro injustamente. Rubio encerra dizendo que os Estados Unidos vão responder ao que chamou de caça às bruxas. Ainda nessa edição, nós voltaremos a Brasília para as informações da dosimetria de todos os condenados do núcleo crucial da trama golpista. 8h32 da noite, horário de Brasília, e é para lá que nós vamos agora ao vivo com as informações sobre as penas impostas aos condenados por tentativa de golpe de Estado e outros crimes. Júlio Mosquera e Cláudia Bom Tempo conosco a partir de agora. Boa noite para vocês. Boa noite, Bonner, Ana Paula, boa noite a todos que nos acompanham, para você também, Cláudia. Boa noite, Júlio, boa noite a todos. Bonner, os ministros começaram pelo delator Mauro Cid. Por unanimidade, fixaram a pena do tenente-coronel em 2 anos de reclusão em regime aberto, conforme previsto no acordo de colaboração. Em seguida, os ministros passaram a analisar o tamanho da pena que seria imposta ao ex-presidente Jair Bolsonaro, considerado o líder da organização criminosa. À exceção do ministro Luiz Fux, que não participou por ter votado pela absolvição do ex-presidente, os outros 4 ministros impuseram uma pena a Bolsonaro de 27 anos e 3 meses de prisão em regime inicialmente fechado, além de multa. O período de reclusão é para as penas de crimes mais graves, com regime fechado. O período de detenção é para crimes de regime semiaberto ou aberto. Como a pena total é superior a 8 anos, Bolsonaro terá que começar a cumpri-la em regime fechado. Atualmente, Bolsonaro está em prisão domiciliar como medida cautelar, ou seja, ainda não está cumprindo pena e não é regime fechado. Por enquanto, Bolsonaro não deve ir para a cadeia.
Isso porque ainda cabem recursos contra a condenação. O Supremo entende que o cumprimento da pena só começa quando forem esgotados os recursos. A decisão de hoje será publicada pelo Supremo em até 60 dias, abrindo prazo para os questionamentos da defesa. Só depois da análise desses recursos é que será decretada a prisão. Para Bolsonaro permanecer preso em casa, será preciso que a defesa entre com um pedido específico sobre isso, quando for ordenada a execução da pena. Os advogados podem alegar que o estado de saúde dele não permite que ele fique na cadeia. Então agora, Claudinha, passamos para os demais réus. Como ficou a situação deles? Isso mesmo, Júlio. Vamos lá. Começamos pelo réu Walter Braga Neto, ex-ministro e candidato a vice na chapa de Bolsonaro. Braga Neto também foi condenado pelos 5 crimes. A maioria dos ministros decidiu por uma pena de 26 anos de prisão, regime inicial fechado. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, por maioria 24 anos de prisão, regime inicial fechado. Almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, condenação pelos 5 crimes a um total de 24 anos de prisão, regime inicial fechado. General Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, 21 anos de prisão, regime inicial fechado. General Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa de Bolsonaro, por maioria também condenado pelos 5 crimes. Total da pena, 19 anos de prisão, regime inicial fechado. E o último condenado, o deputado federal do PL, Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN no governo Bolsonaro. A maioria dos ministros definiu uma pena de 16 anos, 1 mês e 15 dias de prisão, em regime inicial fechado. Assim como Bolsonaro, os demais réus podem recorrer da decisão. A sessão está no final. Os ministros ainda estão decidindo sobre os efeitos civis e administrativos das condenações. A conclusão do julgamento dos integrantes do núcleo crucial da trama golpista ontem à noite, com a condenação inédita de um ex-presidente da República, abriu uma nova etapa do caminho até a execução das penas, ou das sentenças. Os advogados dos condenados esperam que a decisão seja publicada para que possam dar entrada nos recursos. Mas ontem mesmo, defensores começaram a criticar a decisão da primeira turma do STF e o tamanho das penas impostas. Os 27 anos e 3 meses de prisão para Jair Bolsonaro, propostos pelo relator Alexandre de Moraes, tiveram o apoio de 3 ministros. Só Luiz Fux não opinou na dosimetria do ex-presidente porque tinha votado pela absolvição. O julgamento demorou 5 dias. Com a conclusão dos votos, já no fim da tarde de ontem, os ministros passaram a decidir a dosimetria das penas, o tamanho da punição para cada réu. Pelas regras, o primeiro a apresentar esse cálculo foi o relator ministro Alexandre de Moraes, seguido de Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Luiz Fux só participou da discussão sobre a punição para os 2 réus que considerou culpados por um único crime, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, o tenente-coronel Mauro Cid e o general Walter Braga Neto. Moraes levou em conta a pena fixada por lei para cada um dos 5 crimes, sempre considerando a participação de cada um dos réus. Os agravantes listados no Código Penal, como a posição de cada integrante na organização, a responsabilidade nos atos praticados e o cargo público que ocupavam. Também considerou atenuantes, que permitem a redução da pena, como o fato de o réu ter mais de 70 anos na data da sentença. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, a pena base prevista no Código Penal para organização criminosa é de 3 a 8 anos de prisão. Bolsonaro foi condenado a 7 anos e 7 meses. A abolição violenta do Estado Democrático de Direito vai de 4 a 8 anos de prisão. A pena para o ex-presidente foi de 6 anos e 6 meses. Golpe de Estado é punido com pena de 4 a 12 anos. Bolsonaro foi condenado a 8 anos e 2 meses. Dano qualificado. A punição vai de 6 meses a 3 anos. A pena para Bolsonaro ficou em 2 anos e 6 meses. E deterioração de patrimônio tombado prevê pena de 1 a 3 anos. Bolsonaro foi condenado a 2 anos e 6 meses. Somados todos os crimes, a pena fixada foi de 27 anos e 3 meses de prisão em regime inicial fechado.
já considerados os agravantes de ele ter sido o líder da organização criminosa e presidente da República, por exemplo, e o atenuante de ter 70 anos. A mesma lógica foi aplicada aos outros 7 réus. O candidato a vice na chapa de Bolsonaro nas eleições para presidente, General Braga Neto, 26 anos de prisão. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, e Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, foram condenados a 24 anos de prisão. General Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, 21 anos. General Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa de Bolsonaro, 19 anos de prisão. E o deputado federal do PL, Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN no governo Bolsonaro, há 16 anos, 1 mês e 15 dias. As acusações contra ele por dano e deterioração ficam suspensas enquanto ele for deputado. À exceção de Ramagem, as condenações de ontem superaram a maior pena aplicada aos vândalos do 8 de janeiro, de 17 anos e 6 meses. Já o tenente-coronel Mauro Cid foi condenado a 2 anos de reclusão em regime aberto, conforme previsto no acordo de colaboração premiada. Além da prisão, os condenados vão sofrer outras punições. A primeira turma do Supremo determinou que Anderson Torres e Alexandre Ramagem percam o cargo de delegado da Polícia Federal. Também vai enviar ofício à Câmara dos Deputados para a perda do mandato de Ramagem. E ainda vai comunicar o Superior Tribunal Militar do resultado do julgamento para que ele decida sobre a perda das patentes do capitão Jair Bolsonaro, do almirante Almir Garnier e dos generais Augusto Heleno, Braga Neto e Paulo Sérgio Nogueira, todos da reserva. Os réus também perderam os direitos políticos. Não podem votar nem ser votados durante toda a punição. E foram declarados inelegíveis por 8 anos, que só serão contados após o cumprimento das penas. Antes da prisão, ainda há um caminho a ser percorrido. O STF precisa publicar o acórdão da decisão com os votos e o resultado do julgamento. Esse prazo é de até 60 dias. Aí as defesas terão 5 dias para apresentar os embargos de declaração. Recursos que pedem esclarecimentos sobre os votos, mas que não mudam a decisão. Há também os embargos infringentes, que pedem para reavaliar o resultado final. O entendimento atual do STF prevê que esse instrumento só pode ser apresentado às turmas no caso de 2 votos pela absolvição, o que não aconteceu. Mesmo assim, os advogados de defesa já disseram que insistirão nessa estratégia. Só após a análise de todos os recursos e com o chamado trânsito em julgado que as penas podem ser executadas e os condenados presos. Considerando a média de tempo do Supremo para casos assim, a prisão pode acontecer até o fim do ano. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro disse que recebeu a decisão com respeito, mas manifestou profunda discordância e indignação. Afirmou ainda que o ex-presidente não atentou contra o Estado democrático, jamais participou de qualquer plano e muito menos dos atos ocorridos em 8 de janeiro. Insistiu que Bolsonaro deveria ter sido julgado pela primeira instância ou, se assim não fosse, pelo pleno do STF. E finalizou dizendo que as penas fixadas são absurdamente excessivas e desproporcionais e que, após analisar os termos do acórdão, ajuizará os recursos cabíveis, inclusive no âmbito internacional. As outras defesas que se manifestaram disseram discordar da decisão da primeira turma, reafirmaram a inocência dos réus, consideraram as penas excessivas e disseram que vão recorrer. Já a defesa de Mauro Cid disse que o julgamento consolidou o reconhecimento da legalidade e da efetividade do Instituto da Colaboração Premiada e pediu hoje ao STF a retirada da tornozeleira eletrônica. Ontem, o presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, esteve na primeira turma e se manifestou sobre o resultado. Ele afirmou que o julgamento foi baseado em provas, transparente e respeitou o devido processo legal com direito à ampla defesa. As compreensões contrárias fazem parte da vida, mas só o desconhecimento profundo dos fatos ou uma motivação descolada da realidade encontrará neste julgamento algum tipo de perseguição política. A vida, no entanto, é plural, assim como também é este tribunal. E por essa razão não quero deixar de manifestar respeito e compreensão pela posição divergente.
pensamento único só existe nas ditaduras. Na vida democrática, antes da ideologia, antes das escolhas legítimas e das diferentes visões de mundo, tem de existir o compromisso com as regras do jogo, com as instituições e com o respeito aos resultados eleitorais. Essa é a mensagem mais importante desse julgamento. A condenação dos integrantes do núcleo crucial da trama golpista foi destacada na imprensa estrangeira. Os principais jornais dos Estados Unidos, da Europa e da América Latina noticiaram a sentença de 27 anos de prisão para Bolsonaro por ter conspirado para um golpe de Estado que o mantivesse no poder, mesmo com a derrota eleitoral de 2022. O presidente do Chile, Gabriel Boric, manifestou respeito à democracia brasileira. Afirmou que ela resistiu a uma tentativa de golpe e agora julga e condena os responsáveis. Disse ainda que tentaram destruí-la, mas ela saiu fortalecida. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, afirmou que todo golpista deve ser condenado e que estas são as regras da democracia. O presidente da Argentina, Javier Milei, não se manifestou sobre a condenação do aliado brasileiro. A vice dele, Vicky Villarruel, disse que é inquietante que presidentes eleitos democraticamente terminem presos. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil reproduziu uma declaração do vice-secretário de Estado americano, Christopher Landau, em que ele acusa o ministro Alexandre de Moraes de arrastar a relação entre os países para o ponto mais sombrio em 2 séculos. O vice-secretário afirma que não vê saída para a crise enquanto o Brasil deixar o destino desta relação nas mãos de Moraes. Ontem à noite, o Itamaraty rebateu o secretário de Estado americano Marco Rubio, que acusou o ministro de perseguição política e disse que os Estados Unidos darão uma resposta à condenação de Bolsonaro. O Itamaraty afirmou que a declaração de Rubio ignora os fatos e as provas contundentes dos autos e que ameaças não intimidarão a democracia do Brasil. O ministério declarou, abre aspas, continuaremos a defender a soberania do país de agressões e tentativas de interferência, venham de onde vierem. Fecha aspas.